letras B e P. As letras B e P fazem parte do nosso alfabeto. Você já conhece as letras do nosso alfabeto, certo? Preste atenção nas letras B e P. Reparou como elas são parecidas? Neste vídeo, vamos aprender algumas palavras que começam com essas duas letras. A primeira palavra é bola. Bola. Reparou que a palavra bola começa com a letra B? B de bola. Agora mais uma palavra, mas dessa vez ela começa com a letra P. P de pipa. Pipa. Agora uma pergunta muito importante. Quem aí gosta de bolo e de pipoca? Eu gosto muito dos dois. Agora vamos ver como essas palavras são escritas? Vamos começar pela palavra bolo. Qual é a primeira letra da palavra bolo? B ou P? B. B de bolo. Bolo. Agora a pipoca. Qual é a primeira letra da palavra pipoca? B ou P? P. P de pipoca. Agora, preste atenção nestas palavras. Bicicleta. Boneca. Peteca. Patinete. Prestou bastante atenção? Eu vou perguntar e você responde se a palavra começa com a letra B ou P. Vamos começar com a peteca. Começa com B ou P? P. Muito bem. P de peteca. Boneca. Começa com a letra B ou a letra P? B. Muito bem. Boneca começa com a letra B. Patinete. Começa com a letra B ou a letra P? Isso mesmo, patinete começa com a letra P. Bicicleta começa com a letra B ou a letra P? Isso mesmo, bicicleta começa com a letra B. B de bicicleta. E aí, gostou de aprender essas palavras que começam com as letras B e P? Eu espero que sim, porque agora eu tenho um desafio para você. Preste atenção nessas 4 gostosuras que estão na tela: bolo, brigadeiro, pirulito e bala. Qual delas começa com a letra P? É o pirulito. P de pirulito.
Espero que você tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal Alfabrinca e siga as nossas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E hoje nós vamos iniciar nossa aula de História. Muito bem, né? Lembrando para vocês, né? Estarem aí em casa, resguardadinhos, né? Lavando bem as mãos. Já fizeram aí as atividades anteriores de História e também já aí fizeram também seu local de estudos, né? Pegando seus livros, sua garrafa com água, né, para a gente estudar juntos mais um assunto de história. Na aula passada, né, vocês estudaram um pouco do cotidiano das famílias no passado, né? Inclusive, nós lemos até a história da avó da Isabela, né? A Isabela tinha uma avó que ela trabalhou fora, mas a mãe da avó da Isabela não trabalhou fora. E a gente estudou um pouquinho sobre como era que era esse cotidiano das famílias no passado, né? Algumas coisas perduraram, continuaram, e outras mudaram, né? Hoje nós vamos aí abrir o nosso livro, né? O nosso livro de história. Peguem o livro de vocês, certo? O livro de história de vocês lá na página 225. Esse livro, né, é o módulo 2, que a gente ainda continua com ele, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre objetos e documentos pessoais, né? Nós vamos ler um pouco, vamos discutir esse assunto, né? Por que que nós vamos falar sobre isso, né? O que são documentos pessoais, né? Quando eu falo de documentos e objetos pessoais, eu estou dizendo que eles são o quê? Meus, né? Então, você também tem seu objeto e seus documentos pessoais, tá certo? Vamos lá. Além das entrevistas e das conversas com nossos familiares, existem outras maneiras de conhecer a memória e a história de nossa família, como por meio da análise de objetos e documentos pessoais. Fábio, um garoto de 8 anos, observou alguns objetos na casa de seus avós. Curioso, ele descobriu diversos fatos novos sobre a história de sua família e o cotidiano do passado. O primeiro objeto que nós temos aí é uma sanfona, isso mesmo. Fábio observou um antigo acordeon, que no nosso caso também pode ser chamado de sanfona, tá? Ele é um instrumento musical conhecido como sanfona ou gaita em algumas regiões do Brasil. Ao conversar com seus familiares, ele descobriu que esse acordeon, sanfona, né, como conhecemos, ele foi do seu bisavô, que adorava as cores e as sonoridades do instrumento, né? Algumas pessoas se identificam com objetos diferentes, né? Outras se identificam com objetos de músicas, alguns com máquinas de escrever, outro com tampinhas de garrafa. Então, isso diz muito da história de cada pessoa. Vamos continuar. Além disso, soube que ele morava no campo e que o acordeon era muito utilizado como acompanhamento das canções tradicionais no interior do país, como também ele tocava em festas e comemorações. Apesar de Fábio não ter conhecido o seu bisavô, ele soube um pouco da história do seu bisavô através de um objeto que lembrava muito o bisavô de Fábio, né? Ao ter contato com a máquina de escrever, né, de sua avó, Fábio quis saber como ela funcionava, né? Não é nem do tempo de vocês. As máquinas de escrever são bastante antigas, certo? E elas eram o computador do passado, né? Hoje nós temos os notebooks, temos os computadores, temos os nossos smartphones, e eles são considerados objetos muito
atuais, diferentes, né, da máquina de escrever da avó do Fábio, né? Ele achou prático escrever direto no papel, sem precisar imprimir, mas também notou que é mais difícil corrigir erros de digitação. Isso é verdade. Na época em que eu fiz o meu curso de datilografia, que isso não faz muito tempo, tá, gente? É muito difícil você voltar ao seu documento para poder digitar ele na máquina de escrever, né? Por quê? Porque ou você usava o corretivo, ou então você descartava o documento que você estava digitando, diferente dos computadores de hoje, né? Então, a sua avó lhe contou que trabalhava como jornalista e que passou muito tempo com aquela máquina de escrever, escrevendo textos, né? Por que eu estou falando assim diretamente sobre cada objeto? Porque vocês vão precisar ter atenção na hora de vocês fazerem a atividade. E aí ele também teve acesso a um bolo de cartas, né? Muitas cartas numa liga. E ele leu algumas cartas que os seus avós trocavam, né? Entre amigos, né? Entre pessoas da família, né? E que aquilo tudo demorava muito tempo para se saber notícias um dos outros, né? Por quê? Porque as cartas demoravam dias e dias para chegar na mão de quem eles fossem escrever, né? Então, ao observar as datas das cartas, Fábio achou estranho como elas demoravam tempo, semanas, para serem respondidas, né? Hoje nós vemos que é muito diferente. Se eu quiser falar com algum de vocês, eu posso fazer uma chamada de vídeo no meu celular ou no meu computador, ou então juntar todo mundo numa live, né? Como hoje é muito comum esse termo, o termo das lives, nós vemos muitas pessoas se comunicando muito rapidamente através da internet, certo? E aí, nós vamos aqui passar para outra página, para a página 226, né? Nós vamos ver aí alguns documentos. Alguém sabe me dizer que tipo de documento é esse? Muito bem, essa daí é uma cédula de identidade. Muito bem. Por meio da análise de documentos pessoais, podemos conhecer algumas informações das pessoas. E o documento de identidade, ele serve para isso. Ele serve para identificar quem eu sou, onde eu nasci, qual o ano, o dia, o mês e o ano que eu nasci. Por isso, ele é chamado de RG. É chamado de RG por quê? Porque é um registro geral, né? E todas as minhas informações estão contidas lá, né? Apesar de não ser o primeiro documento que nós temos ao nascer. O nosso primeiro documento ao nascer, qual é? Nós já estudamos isso na nossa aula. Isso mesmo, a certidão de nascimento. Nós temos o nosso primeiro documento quando nós nascemos e ele é a certidão de nascimento. Mas hoje até isso está diferente. Por quê? Porque a criança também hoje precisa não ter somente a certidão de nascimento, mas o CPF, certo? Que é o cadastro de pessoas físicas. Então, hoje toda criança é importante que tenha o seu certidão de nascimento, como também o seu CPF. Certo? Então, ao analisar a cédula de identidade de seu avô, Fábio soube da sua nacionalidade, o ano que ele nasceu, e assim ele pôde observar como era a aparência do seu avô quando ele tinha 25 anos. Então, muito tempo se passou, mas ele viu como ele era quando ele era mais novo. Título eleitoral, né? O título eleitoral é outro documento que nós temos, né? Vocês ainda vai demorar um pouquinho para tirar esse documento, porque ele é tirado a partir dos 16 anos, que não é obrigatório, mas a partir dos 18 anos ele é completamente obrigatório para todo cidadão brasileiro. Ao analisar o antigo título de eleitor de seu avô, Fábio descobriu qual era sua profissão naquele período, seu estado civil, aonde morava, aonde votava e como era sua aparência quando ele tinha 34 anos.
Olha só. E hoje, o título de eleitor é bem diferente desse do avô do Fábio. Hoje apenas existe o nome, né? Existe apenas a seção e também o local onde a pessoa vota pela numeração. E não como é escrito aí no do avô do Fábio, certo, gente? E aí nós temos aqui uma questãozinha, né? Aí tá perguntando aqui em que ano nasceu o Ademar, que é o avô do Fábio. Tá perguntando e qual era a profissão que ele exercia, né? Tá perguntando aí, certo, gente? Vamos para a nossa próxima página, que é a página 227. A gente vai conhecer aí alguns documentos. Como eu disse, os documentos são importantes para terem informações específicas sobre mim ou sobre você, né? Como eu disse, a certidão de nascimento é o nosso primeiro documento, né? Porém, o documento mais utilizado é a identidade, ou RG. Logo depois, nós temos a carteira de trabalho, que também é retirada quando você começa a sua carreira profissional, certo? E depois, o título de eleitor, né? Que a gente não é o menos importante. Também é muito importante, que garante o direito de você votar. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. É importante que vocês continuem fazendo as atividades, né? Mandando a foto para a tia Fabiana. E aí a gente vai corrigir essa atividade, lembrando, né, que lá na página 228 a gente tem a atividade, ó, nós temos a atividade na página 228 para ser respondida, né, associando cada fonte de histórica, né? Essa fonte histórica depende só de você e de mim também. Aquilo que eu tenho, que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim, né, quando eu for mais velho, ou até mesmo quando um dia eu não estiver mais aqui. Então, então todos vocês estão convidados para ir na página 228, né, fazer essa atividade, mandar a foto para mim para a gente poder corrigir. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? E fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal!